Fala, meu querido aluno, sou mais Edu, tudo tranquilo aí? Espero que vocês estejam focados, atendendo aí aos pedidos do professor Cristiano aqui de atualidades para o Enem 2018, porque estamos chegando aí na reta, na última curva para entrar na reta final aí do seu certame, ok? Gostaria muito de que vocês não perdessem agora o ânimo, não perdesse aí a disciplina, né? Utilizasse o tempo que vocês têm para reforçar os estudos, para manter aí a garra, certo? Aquilo que a gente sempre conversa aqui no início das nossas aulas. Nós precisamos realmente termos foco, força, né? Porque o sucesso é garantido, ok? Espero que vocês estejam estudando bastante, espero que vocês estejam revisando as matérias, aí, os assuntos que nós já estudamos, já avançamos bastante aqui na nossa jornada de atualidades. O material preparado com muito apreço, com muito gosto aí para todos os alunos, para todos vocês. Não deixe de assistir também as aulas lá no YouTube, para que nós possamos aí formar todo um arcabouço aí de conhecimentos com temas que nós escolhemos a dedo para que vocês realmente tenham um norte para se estudar atualidades. Ok? Sejam bem-vindos aí nesta aula. Antes de nós entrarmos aí no nosso tema específico desta aula, desta tarde, desta noite ou desta manhã, né? Depende do horário aí que vocês estão se dedicando aos estudos. Espero que seja de 7 horas da manhã até 7h30 da noite, né? No mínimo, não é isso? Porque o cansaço, o sono, a balada, isso tudo é depois da prova, ok? Antes da prova, tem que estudar, tem que focar, certo? O propósito aqui, pessoal, nosso, em atualidades, né, como nós já dissemos aí várias vezes, e não custa nada repetir, porque é pela repetição que nós conseguimos aí absorver e cristalizar as ideias e cristalizar os pensamentos, tá bom? Formar hábitos aí positivos para a sua vida acadêmica, profissional e até mesmo para todos os fatores pessoais da sua vida, através da repetição, do condicionamento mental, da disciplina, ok? Da autogestão, ok? O cansaço, ele existe, o desânimo muitas das vezes ele vem, mas é necessário, faz-se necessário que você os supere, ok? Que você tenha garra, firmeza de propósito, e aí as coisas realmente vão entrar nos eixos aí, você vai aprender também a estudar atualidades. Professor Cristiano, como é que eu estudo atualidades, né? O que envolve atualidades? Como que eu consigo abraçar esta matéria que você vem dizendo que tem um escopo, né? Que tem um conteúdo programático infinito? Não é fácil estudar atualidades. Nós já dissemos isso aqui, realmente não é fácil. Mas se você tiver aí o seu material aqui do Sou Mais Edu, aliado lá às nossas aulas, às nossas dicas, às nossas orientações do YouTube, ok? Somado ao material em PDF que nós vamos disponibilizar para vocês, vocês realmente terão um roteiro bastante eficiente para alcançar o sucesso e a tão sonhada vaga na universidade. Atualidades, pessoal, apesar de ter um conteúdo programático que tende ao infinito, se você pegar os assuntos que nós estamos propondo aqui, desenvolvê-los, né? Assistir às nossas aulas com atenção, entendermos como a gente faz para direcionar o raciocínio e desenvolver os contextos políticos, os contextos sociais, geográficos e etc., de uma simples matéria, de uma simples informação, de um tema, ok? É necessário que o aluno aprenda a desenvolver a ideia, a contextualizar esta ideia a partir de uma ideia principal, né? Que você saiba, sem ser vulgar com esta palavra, que você saiba extrapolar o tema, mas sem perder o foco e a essência fundamental, mas ao mesmo tempo sem se ater à letra fria da palavra, à letra fria da informação, da notícia, seja ela de que meio for, ok? Então, vamos começar aqui as nossas considerações iniciais, vamos passar para frente, porque a jornada é árdua, mas lá na frente você irá comemorar junto com a sua família, junto com seus amigos, eu tenho certeza disso, ok? Essa disciplina Atualidades, ela lhe trará diferenciais aí em relação aos outros candidatos, porque ela pode lhe dar
tanto subsídios para desenvolvimento de questões ligadas a outras disciplinas, tais como português, geografia, história, não é mesmo? Até biologia, tá? E, somado a isso, vai lhe dar subsídios bastante consistentes para desenvolver a sua redação, que exige cada vez mais técnica, estudo e perfeição. A sua redação hoje, meu caro, deve ser tendendo à perfeição, ok? Não aceita mais redação meia boca, meia sola, não. O negócio agora tem que ser uma redação cravada, para que você realmente saia da sua prova com uma esperança, digamos assim, uma esperança bem pautada numa realidade de ocorrer, ok? Então, temas escolhidos a dedo, desenvolvimento, disciplina, suor e foco naquilo que você precisa para que nós possamos juntos. Estou com vocês não estão sozinhos não. Vocês vão chegar lá e eu estou aqui, o professor Cristiano e todos os outros professores do Sou Mais Edu estarão aí ao seu lado, rumo a essa jornada e na sua chegada vitoriosa, ok? Vamos aqui avançar, sempre falando isso aqui com vocês, não se deixe abalar pelas dificuldades, ok? Aproveite mesmo os momentos de estudo e de perseverança para valorizar ainda mais a sua vitória, tá bom? Muito importante isso, essa injeção de ânimo, de otimismo, mas não pode ser um otimismo viajado, né? Tá tudo certo, né? Estou perseverante. Mas vem cá, quantas horas por dia você está estudando? Não estou estudando não, estou perseverante, eu estou confiante, vai dar tudo certo. É assim que funciona, pessoal? Claro que não. Lógico, evidente que isso não vai funcionar. Pensamento positivo, com ação, com esforço, ok? 90% de transpiração e 10% de inspiração, tá bom? Muita eficiência e disciplina, tá bom? Então, importante isso aqui, não se abale com dificuldades, porque as dificuldades elas virão, elas existem em todos os setores de nossas vidas, porém, não se deve abalar com as dificuldades e sim caminhar para frente, ok? Para frente. Vamos lá, o conteúdo mais extenso, nós já dissemos isso, tem que saber que é o conteúdo mais extenso de todas as disciplinas do Enem, todas que você vai estudar. Mas, prestando atenção nas aulas, lendo o nosso material, ok? Atendo-se aos temas que nós estamos aqui com a nossa experiência didática trazendo, colocando para vocês. Com aulas, cada aula dessa aqui, ela tem uma estrutura peculiar, particular, ela tem um contexto, um início, um desenvolvimento, um fim, para que você possa pegar, de repente, os temas e começar, por exemplo, da aula 12, da aula 11, vou para 5, de forma randômica, de forma aleatória, tá bom? Nós estruturamos essas aulas pensando na melhor forma, na melhor proposta educacional, né? Na melhor proposta didática para que você possa alcançar o seu objetivo, tá bom? Então, é o conteúdo mais extenso mesmo, só que isso pode fazer e vai fazer a diferença para você, tá bom? Está claro que não é uma disciplina que se estuda à maneira clássica, nós já falamos isso, vocês já entenderam isso, ok? Envolve aí o gosto pela leitura, envolve também o aprendizado, a busca de contextos, né? Aquilo que nós falamos, da questão de saber extrapolar no sentido não vulgar dessa palavra, desta expressão, ok? Para que possa desenvolver em cima de um foco, de um tema central, fundamental, ok? Bom senso, né, professor Cristiano? Já falou de bom senso. Não custa nada nós entendermos isso de novo. Nós vamos ver, estamos vendo aí quando a gente resolve questões, quando a gente cria situações que podem cair na sua prova, que o bom senso é um parceiro aí indispensável para a resolução das questões, ok? Pessoal, eu venho falando isso aqui até aplicado, logicamente, mais a nossa disciplina de atualidades. Mas pensa bem, galera, bom senso até na prova de matemática, não é mesmo? Até na prova de matemática ela faz diferença, correto? Não é isso? Uma das técnicas aí que a gente tem para resolver questões é por eliminação, perfeito? E aí com o bom senso você sempre elimina uma ou duas, na melhor das hipóteses até 3, tá bom? Alternativas erradas.
Então, realmente, você precisa desenvolver pela técnica de eliminação de alternativas menos coerentes o seu bom senso, o seu senso crítico e a sua percepção, o seu faro fino mesmo ali na hora da resolução das questões, ok? Não se esqueçam disso, a gente sempre vê aqui que ele é parceiro bastante imprescindível, ok? Esquentando as turbinas aí para a gente entrar agora no nosso tema especificamente, ok? Já sabemos aí as nossas, a estruturação das nossas aulas, ok? Nós vamos hoje, então, estudar um tema que sempre é discutido. Olha, um tema que sempre é discutido em todos os meios acadêmicos. Por que isso? Porque a preocupação do mundo, vamos dizer assim, do século XIX para cá, uma das grandes preocupações que norteiam os especialistas, os cientistas, né, é a questão do aquecimento global, dos efeitos aumentados aí do efeito estufa, né, das consequências, dos cenários aí complicados que nós temos aí pelo aquecimento global, ok? E aí, quando a gente começa a desenvolver esse assunto, a gente acaba associando também, de maneira mais ou menos independente, né? No caso aí, por exemplo, você associa isso de maneira direta, mais direta ou não, a questão da matriz energética que nós temos, ok? Então, hoje é muito interessante, a aula muito boa, porque ela discute aí acerca deste tema, matriz energética. Vamos voltar. Vamos sair daqui? Isso. Então vamos grifar aqui mais uma vez, só para destacar a questão da matriz energética. Ok? As energias alternativas que lutam para reduzir a supremacia do petróleo. Pessoal, é um tema bastante relevante, como todos os outros temas que nós estamos discutindo aqui, logicamente, mas essa questão da matriz energética, ela puxa várias outras, digamos assim, outras linhas de raciocínio, outro desenvolvimento, e aí faz-se muito necessário, muito importante que você esteja bem fundamentado neste tema, matriz energética, as tentativas de se quebrar a hegemonia do petróleo através das fontes alternativas de energia, ok? Perfeito? Esquentamos bem as turbinas aí, fizemos essas considerações iniciais, vamos entrar aqui no nosso tema, a questão aí da matriz energética, as tentativas para se quebrar a hegemonia do petróleo, que é um combustível fóssil, ok? Que contribui sobremaneira para o aquecimento global, para o aumento do efeito estufa, certo? Vamos começar aqui com essa foto aqui acima, tá bom? E aí daqui a gente fala, isso aqui é um parque de energia solar lá da China, né? Olha para vocês verem, essa foto ela mostra mais ou menos o tamanho desse parque, vamos chamar assim, de criação aí de energia solar, né? Através da energia solar, através de coletores solares. Olha o tamanho disso aí, gente, isso é lá na China, tá bom? Então, eu coloquei essa foto para que a gente possa desenvolver o nosso tema, né? Através aí de uma consideração aqui já interessante, que é a questão dos caminhos opostos que duas potências econômicas, ok? Opa, não apanha não, professor Cristiano. Bota o lapisinho aí para não fazer besteira aí. Ó. Então, olha só. Duas potências econômicas, que são os Estados Unidos e a China, ok? Assumindo posturas, tomando direções opostas em relação à tentativa de se quebrar a hegemonia dos combustíveis fósseis, por que não dizer do petróleo, né? Por que não dizer do carvão mineral, ok? Mas a gente consegue entender que, se por um lado Donald Trump reverte políticas energéticas implantadas lá pelo Obama, que era um cara muito mais político, muito mais polido politicamente falando,
né? Por outro lado, nós temos lá a China, ok? Temos a China investindo massivamente na questão das energias alternativas, ok? Então, teve um decreto, gente, que foi assinado ano passado, 2017, onde o Trump liberou o uso do carvão, do petróleo e do gás sem restrições. Professor Cristiano, que doideira é essa? Donald Trump sinalizou, né, que não iria confabular com os países lá do acordo do COP21, que foi chamado o Acordo de Paris, e ele retirou-se do acordo, ele não assinou o acordo, que falava, que dizia, né, que tratava, que obrigava, entre aspas, né, que a gente já falou sobre Acordo de Paris, lá nas aulas do YouTube inclusive, não é mesmo? Que obrigava os países a apresentarem planos estratégicos aí para reduzir cerca de, expressivamente, desde a Revolução Industrial para cá, que o planeta aumentasse a temperatura média de 2 graus Celsius até 2022, ok? Ele saiu fora do Acordo de Paris, só para a gente entender de cara como é que a postura dele está realmente indo de encontro ao que o senhor Xi Jinping da China, por exemplo, está fazendo, não é mesmo? Investindo em energias alternativas, ok? Já falamos disso, né? Da questão do COP21, que foi a conferência lá da ONU sobre a mudança do clima. O Trump saiu fora, ok? E aí vamos focar um pouquinho aqui, ó, em alguns dados interessantes da China, como eu estou falando aqui. A China, gente, ela investiu nada mais, nada menos do que 133 bilhões de dólares em fontes de energia renováveis e limpas. E olha só, olha isso aqui, hein? Fazer aportes de mais 360 bilhões de dólares nos próximos 2 anos. Metade disso, metade desse montante aqui, 180 bilhões aproximadamente, construção de usinas de energia solar, ok? Que é através aí das células fotovoltaicas, não é mesmo? Que gera energia elétrica, que gera energia elétrica através da conversão da luz solar, do calor, né? E gera diferença de potencial através dessa conversão. É um investimento pesado, é um investimento extremamente caro, tá bom? Sob o ponto de vista de aporte inicial, de criação dessa estrutura toda, mas é um investimento que a longo prazo depois você recolhe e colhe muitos frutos, além de desvincular-se, de quebrar a hegemonia do petróleo e dos combustíveis fósseis no mundo inteiro. Então olha só, gente, metade desse dinheirinho aqui, dessa mixaria, vai ser para a construção de usinas de energia solar, tá bom? Então, como eu falei, né, converte energia solar em eletricidade, ok? Então, a gente entende aí como que a China se posiciona e como os Estados Unidos se posicionam, ok? Ela possui, gente, motivos para isso. Não é só meramente filantropia do senhor Xi Jinping. Não é isso, não. Ok? Não é isso. Ela tem um problema seríssimo de poluição, tá bom? No país, né? Em toda a China, ok? Um problema aí de, digamos assim, até de saúde pública, né? E aí, ó, a gente fala também de uma outra questão, tá? Que é a questão econômica. Questão econômica, né? Esse setor de energias limpas aqui, pessoal, como todo bom estrategista chinês do regime peculiar, né, socialista da China, ele precisa gerar emprego, ele precisa gerar investimentos, ele precisa colocar todos os chineses trabalhando, não é mesmo? E todas os seus descendentes trabalhando, e todos os descendentes dos descendentes de segundo e terceiro grau trabalhando. Então eles investem massivamente no setor produtivo, no setor de consumo. E aí quando você cria investimentos, né, você cria outras fontes digamos assim, de infraestrutura, né, você está atraindo investimento, não é mesmo? Crescer mais através desta estratégia.
né? Como o senhor próprio Xi Jinping falou, né, numa conferência que ele fez lá no partido, no famoso partido da República Popular da China, o partido socialista deles, né, comunista, é uma coisa peculiar da China hoje, tá? Ele é um regime, assim, bem peculiar. O próprio senhor Xi Jinping chamou ele de regime especial da China, né? Um regime socialista chinês, ao modo chinês, tá bom? Porque ele cria, com bases capitalistas, né, estímulos expressivos e até sustentáveis. Há controvérsias aí sob o ponto de vista da sustentabilidade, né? Porque a gente sabe que você vai injetando grana, vai injetando, você tem que segurar aí um pouco de política fiscal, um pouco de inflação, mas enfim, o governo chinês ele estimula, tá bom? Geração de emprego em massa e aí ele faz essa correlação, tá? Ele faz investimento, ele aumenta o crescimento, ok? E aumenta o emprego, mais emprego, tá bom? Então não fica ninguém desempregado, mesmo que tenha lá 10 chinesinhos olhando, tá? E um trabalhando. Mas está todo mundo lá na empresa, na indústria, trabalhando, empregado, para levar aí a condição de estar empregado, de estar produzindo, tá bom? E são extremamente trabalhadores, ok? Pessoal, o segundo motivo que a gente precisa enaltecer é a questão ambiental, né? E a questão da saúde da população, não é mesmo? Aumentando aqui, ó, custos com saúde, reduzindo mão de obra disponível. Então, aqui é um setor, é uma parte, né, que é econômica, mas secundário, tá bom? Porque é fundamentalmente um fator ambiental, ok? Então, por que econômico, professor? Porque se você tem a questão de saúde pública, pessoas vão adoecer, vai ter muita poluição, vai perder mão de obra disponível, e aí você tem impacto econômico tanto dos custos para com a saúde, quanto da perda da mão de obra disponível no seu país, no caso da China, tá bom? Pessoal, já falamos, né? Momento de transição que o mundo passa, Estados Unidos e China, políticas ambientais totalmente opostas, ok? A demanda mundial por energia vai crescer 30% até 2040, ok? Acréscimo este equivalente à demanda de mais uma China e mais uma Índia juntas. Então pensa bem, gente, a demanda vai crescer até 2040, mais uma China e mais uma Índia juntas. É como se você criasse no seu planeta, no nosso planetinha Terra, mais uma China e mais uma Índia sedentos de energia, de consumo de energia para poder tocar a economia, para poder girar a vida, tá bom? E aí você tem duas potências, né, Estados Unidos e China, com políticas ambientais totalmente antagônicas. Isso é muito complicado, tá bom? Nós temos que saber o seguinte, né, que essa questão aqui, ó, dos combustíveis fósseis, para fazer essa transição para energias alternativas, não é tarefa fácil. Então tem que ser o quê? Um plano de médio e longo prazo. Não dá para falar assim, ô Trump, amanhã você fecha aí as suas milhares aí de siderúrgicas, né, suas indústrias automobilísticas, você fecha todo esse conglomerado aí de uma nação aí que praticamente gera 1/4 de tudo que é produzido em riquezas no mundo, e aí você começa a usar energia solar, você começa a usar energia eólica, tá bom? Quero saber mais de você ficar queimando combustível fóssil para gerar energia, nem emprego, nem riqueza. Gente, isso não tem condições. Os Estados Unidos, ele é formador, ele é o que dita as regras no mundo, né, pela sua hegemonia. Nós vamos ver mais umas aulinhas para frente aí, quando a gente fechar nossos estudos aqui, a questão aí do tour que nós vamos fazer pelos Estados Unidos da América, vocês vão entender o quão potente é esse país aí, tá bom? Ele não é à toa a potência mundial ainda, né? A gente sabe que a China está aí na cola, ok? Então, é um processo gradativo, é um processo que requer projeto, que requer planejamento de médio
longo prazo, ok? Vou falar um pouquinho aqui da questão da matriz energética do Brasil, tá? E do mundo, ok? Brasil e o mundo. Então, olha só, aqui em cima aqui, ficou um pouquinho errado, tá? Matriz de energia, que é do Brasil e do mundo, tá bom? Vamos falar aqui do mundo, olha só. Total, 13 milhões de toneladas. Isso aqui foi uma unidade que foi criada, né? Para poder dizer aí a quantidade, né? Para mensurar isso, tá bom? 13 milhões de toneladas, 13 mil, né? Então seria 13 bilhões aí de toneladas aí de energia produzida, ok? Como se fosse... É difícil, né, converter isso aí, mas essa unidade aí que criaram só para a gente ter uma noção quantitativa de grandeza acerca disso, tá bom? Então, olha só, mundo e Brasil. Vamos fazer um paralelo aqui, ó. Preste atenção. Petróleo em relação mundo. Vamos fazer aqui, ó, 31,5%. 31,5% é petróleo, ok? Carvão mineral 27%. Gás natural 22%, ok? Nuclear 5%, certo? Aí depois você tem aqui as energias, né? Aqui está dividido, né, gente? Só para a gente entender, ó, que energia não renovável, basicamente aqui os combustíveis fósseis e a energia nuclear, que é basicamente da fissão do urânio, que não se renova. Você faz aquilo e aí não renova, né? Não se renova, ok? Energia renovável. Você tem aí a biomassa, né, cana, milho, madeira e outros, e energia hidráulica, por exemplo, tá bom? Que se, digamos assim, usa fontes renováveis e fontes não renováveis, ok? Você vai degradando, né, uma hora vai acabar, certo? Aqui você planta cana, depois você planta de novo, planta mais, vai renovando, ok? Conceito simples, tá aqui em cima. Então aqui a gente consegue ver, ó, que basicamente, né, a energia hidráulica 2,6%, energia de biomassa 10%. Agora vamos ver o Brasil. Olha só que interessante o Brasil. Olha aqui. Olha aqui, vamos começar aqui pelo petróleo. A matriz energética do petróleo, ela é 36,5%, tá bom? Depois, você tem o carvão mineral, que é 5,5%, olha a diferença, tá? Depois você tem o gás natural, que é 12%, aproximadamente, tá bom? O gás natural aqui no mundo é 22%, tá bom? Depois você tem a questão da energia nuclear, que é 1,5%. O Brasil tem muito que crescer ainda em energia nuclear, né? Nós temos 5 no mundo, a média, tá bom? E aí depois você tem aqui, ó, que é a questão da energia de biomassa, que o Brasil está muito bem, né? 30% aqui em relação a 10%. E energia hidráulica. Gente, energia hidráulica, só para vocês terem ideia, é a energia da energia potencial hidráulica das hidrelétricas, tá? Da força da água, né? Tá bom? Então, para a gente ter uma ideia, né? 12 e 2, ó. Muito bom também. Muito bom entre aspas, né? Na verdade, por exemplo, a França, que é um país aí paupérrimo em termos de energia de rios disponíveis para se fazer usinas hidrelétricas, ela tem a sua matriz energética muito pautada em energia nuclear. Assim como o Japão, tem o mesmo perfil. Apesar de estar aí, né, localizados em regiões geográficas totalmente diferentes, peculiares, mas você tem a questão da matriz energética e deles serem basicamente pautadas em energia nuclear, ok? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, certo? Tem uma pressão enorme para alterar essa matriz energética, já que o uso de fontes não renováveis é um dos principais responsáveis pela elevação da temperatura do planeta, pelas adversidades climáticas e pela ação, né, pelo aumento do efeito estufa. Tá certo? Então, tem uma pressão grande para mudar este cenário, perfeito? Então, existe, logicamente, uma pressão imensa para mudar este cenário, ok? Porque a gente vê aqui, ó, que tanto o mundo quanto o Brasil, né, ele é bastante interessante isso, né? Praticamente igual aqui a dependência do petróleo, que causa um aumento aí expressivo do efeito estufa, certo? Vamos para frente, galera? Bom, isso aqui é um negócio interessante, a gente consegue ver bem a questão
da matriz energética, que nada mais é do que o conjunto de fontes de energia que nós temos aí pautadas, né, estabelecidas e utilizadas no mundo inteiro, ok? Claro que existem peculiaridades, existem parcelas muito pequenas de outras obtenções de energia, mas basicamente é aquilo ali que a gente viu, tá bom? Bom, segundo os especialistas, né, do painel intergovernamental sobre mudanças do clima, para que o aumento da temperatura fique abaixo lá, ó, isso aqui foi proposto, ó, dos 2 graus previstos até 2050, isso aqui foi um dado que levantaram lá no Acordo de Paris, né? Que tem a ver até lá desde o tempo da evolução do aquecimento da Revolução Industrial, tá? Então, desde antes, um pouquinho ali, na transição da primeira revolução, vamos dizer, da era do vapor, né? Da segunda Revolução Industrial, foi se estabelecida essa meta arrojada de termos aí uma temperatura aí de aumento médio de temperatura de 2 graus para 2050. Aí olha só, aqui que tá o grande desafio, aqui que está a grande batalha que nós temos que cravar aí e que vencer, não é mesmo? O mundo inteiro, né? Nós, o mundo inteiro. Fontes renováveis precisa elevar a participação mundial na matriz dos atuais 13% para 65%, gente. 65%. Hoje a gente viu que está em torno de 13%. Nós precisamos reverter essa situação para nada mais, nada menos do que 65%. É muita coisa, tá bom? Mesmo com alguma resistência, né, todas as nações do planeta, à exceção dos Estados Unidos, não é só Donald Trump, que se retirou do Acordo de Paris, né, todos se comprometem a emitir, né, menos gases que provocam o aumento do efeito estufa, estabelecendo metas para serem superadas, ok? Então, olha só, esse movimento, gente, por incrível que pareça, ele é liderado pela China, o cara que mais polui, junto com os Estados Unidos, tá bom? Impulsiona aí a adoção de energias renováveis e limpas, principalmente as já bem conhecidas energias solar e eólica, tá bom? O Brasil tem um histórico até interessante, né, de energia solar e eólica, e aí isso é bom pra gente, tá bom? A China fomenta muito a questão da energia solar, o Brasil já detém tecnologia para isso, né? Já tem mercado aqui dentro, certo? Já temos representantes, fabricantes consolidados aqui de energia solar, né? De células fotovoltaicas, de coletores. Temos estudos interessantíssimos, temos as universidades, né? A própria PUC de Minas, né? Possui lá um centro de pesquisa bastante arrojado, tá bom? Então, assim, não tem problema, é só mesmo iniciativa do governo de implementar e de colocar isso para frente, reconhecer a importância que nós temos disso, tá bom? Gente, vamos dar uma olhada aqui, ó, como é que foi a evolução dos investimentos no mundo inteiro, em termos de bilhões de dólares, para energias renováveis. Vamos aqui, ó, 2004, nós tivemos, 2004 nós tivemos um investimento, aí você fala, foi um investimento até bacana, professor, 61,7 bilhões de dólares em 2004. Só que olha que ficou mais bacana ainda quando a gente faz essa análise. Olha só como é que foi, né? Topos e fundos ascendentes até meados aí de 2011, 324 bilhões, gente. 324 bilhões, o negócio multiplicou aí 6 vezes e meia aí, ó, né? 5 vezes e meia, né? Mais ou menos 5 vezes e meia o investimento em basicamente 7 anos. Aí você pega aqui, ó, começou a dar uma reduzida, mas manteve uma média boa, que é 2013 mais ou menos 268, 2014 deu uma engatada de novo, para 2015 bateu o recorde de 360 bilhões de dólares, ok? E estamos atualmente, aí fechamos o ano passado, ó, com 334 bilhões de dólares. Não está ruim, mas muito ainda há que se fazer, porque para quebrar essa hegemonia do petróleo, não é fácil não, tá bom? São muitos interesses. Então, olha só, energia solar em destaque, né? Quase metade desse montante aqui, gente, foi para energia solar, tá bom?
quase metade dessas quantias que nós estamos conversando aqui foi para energia solar e a outra metade praticamente foi para eólica. Então, assim, a importância da energia eólica e da energia solar. A questão da energia eólica, ela tem um impacto, um aporte financeiro muito grande, mas ela gera emprego e é uma energia que você instala lá as turbinas eólicas, que realmente tem um custo muito grande, mas ela tem uma questão de aprendizado, né, de engenharia, né, de transferência de tecnologia de países mais ricos, detentores dessa tecnologia, para países emergentes, mais pobres, muito interessante. E a questão da empregabilidade também, porque as manutenções devem seguir um plano de manutenção bem estruturado, ok? Então é interessante, tá bom? Tem que se fazer, tem que se pensar nisso, porque é o caminho do futuro, ok? Se nós quisermos ter futuro, não é mesmo? Vamos avançar aqui, ó. Tá dizendo aqui o seguinte, ó, a União Europeia prevê que participação das fontes renováveis na matriz energética suba de 17%. Olha como a Europa está bem arrojada, né? Graças a Deus a Europa está bem arrojada, pelo menos a Europa, né, que é um conglomerado ali riquíssimo, né, com os países ricos aí do nosso planetinha, né, pelo menos a Europa. Você imagina se os Estados Unidos e a Europa estivessem no mesmo movimento, né, estaríamos perdidos realmente, mas não, a Europa quer aumentar a sua participação nas fontes renováveis de 17% no ano retrasado para 27% até 2030. Gente, é muita coisa, só que o Parlamento Europeu fala que é pouco, tá bom? Que quer aumentar mesmo para 35%, certo? Gente, existe um movimento já muito interessante que já está aí, alguns países, por exemplo, a Alemanha, né, já está extinguindo aí a partir de 2022, por aí, automóveis movidos a diesel na cidade, Paris também é a mesma coisa, né, na França, né, então algumas cidades na Alemanha. Então isso é muito positivo, ok? Ainda bem que é assim, né, professor? Senão a gente não ia nem ter segurança de deixarmos o mundo um pouquinho melhor e respirável para os nossos filhos, para os nossos netos, daí por diante, né? Porque a coisa está realmente complicada. Já viram lá os nossos amigos chineses andando com máscaras, né? Os japoneses, os grandes centros, né? Onde muitas das vezes as condições climáticas, às vezes é muito seco, às vezes é muito úmido, às vezes é muito frio, às vezes é muito quente. Então, essas condições extremas, ela gera aquele bolsão de dióxido de carbono, de N2O também, de dióxido nitroso, né? Então, é complicado, tá bom? É difícil respirar realmente. Mudar essa matriz, igual a gente falou, é um desafio enorme, certo? Requer mudanças profundas no sistema econômico, né? Nas trocas aí de economias, né? Nas trocas, nas relações internacionais, tá bom? Países com poucos recursos hídricos, ó, igual eu já falei da França, do Japão, ó, poucos recursos hídricos, importa petróleo para a indústria e para o transporte, gera eletricidade em usinas termoelétricas. Então aqui o professor, e termonucleares, ó. Então aqui, gente, eu tô querendo dizer o seguinte, que não é fácil, realmente, tá? Mudar esse cenário, tá bom? Em apenas 2 anos, ó, segundo a Bloomberg, que é além de outras coisas aí, os caras também prestam consultoria, em apenas 2 anos, entre 2015 e 2017, o custo de cada megawatt de eletricidade gerado por energia solar caiu 25%. Então o negócio vale a pena, só que não é fácil, né? Igual a gente está vendo aqui, questão de países muito desenvolvidos e ricos, como França e Japão, gera eletricidade com termoelétrica, usando carvão mineral, termonuclear também, para aquecer o urânio, para poder enriquecer o urânio, para poder gerar energia elétrica através da energia nuclear, ok? Então não é fácil não, temos que pensar que os desafios são gigantescos, ok? Vamos falar um pouco da economia do petróleo. Qualquer alteração aí, esse cara aí é o que sente, né? O petróleo é uma commodity, né? Um produto comum que mantém as principais características em qualquer lugar do mundo. Você fala petróleo, é a mesma coisa, ok? Por isso ele é considerado commodity. Ele é realmente estipulado pela lei de oferta e procura,
do mercado, tá bom? E aí a gente sabe que, por exemplo, quando aumenta muito a demanda, ele cresce, os preços sobem, né? A demanda por petróleo aumenta. É um mercado traiçoeiro, mercado que pode quebrar países aí se não tiver uma reserva internacional expressiva, tá bom? E, por exemplo, ó, a gente fala que entre 2007 e 2008, né, que foi um ano aí de vacas gordas para as economias da China, da Europa e até mesmo norte-americana também, um pouco antes daquele crash que teve lá, né, o preço do petróleo mais que dobrou. Saiu lá de 58 dólares, 59 para a casa de 130 dólares, ok? Então, mexe com a economia do mundo inteiro. O petróleo é realmente bastante interessante, certo? Aí, gente, teve uma questão lá interessante que começou a cair, né? E aí voltou lá para menos de 40 dólares, cerca de 40 dólares. Foi por causa também da questão da estabilidade do preço, né? E aí entra uma outra questão aqui que seria interessante, né? A gente falar que esse preço caiu também porque os Estados Unidos eles demandam muito petróleo, logicamente. E aí eles conseguiram uma forma de extrair esse recurso, né? Através da extração aí do tal das rochas lá que chama de folhelo ou xisto, tá bom? Na rocha tão sedimentar. Então, através de um método lá muito difícil de se conseguir, que é moderno, que os Estados Unidos, lá o Obama fomentou muito isso também, que é a extração do petróleo através das rochas sedimentares lá do folhelo ou xisto, tá bom? Isso derrubou também, ajudou a derrubar. Foi uma conjunção astral, né? E aí o preço do petróleo começou a cair muito, né? Através desse método aqui, que é o tal do fraturamento, tá? É fraturamento, não é faturamento, não. É fraturamento hidráulico que retira petróleo ou gás de pontos antes impossíveis de serem alcançados. Então, o petróleo cai bastante, né? Volta lá para cerca de 40 dólares, né? Também pela questão do fomento lá massivo, né? Nos Estados Unidos, gente, quando ele direciona a sua atuação, o seu foco para uma determinada produção, para um ramo, ninguém segura, né? Ninguém segura. É o país aí, igual eu falei, que gera aí 1/4 de tudo que é produzido no mundo inteiro, tá? Então, vai fazer o quê, né? Vamos falar um pouquinho da matriz brasileira, né? Da matriz energética brasileira, tá bom? A gente já viu essa questão da matriz energética lá naquele gráfico, certo? A matriz brasileira, ela é equilibrada, é considerada uma matriz energética equilibrada, tá bom? As renováveis, elas são responsáveis por cerca de 43% de toda a energia ofertada no país, tá? Grande parte disso se deve à produção de eletricidade por recursos hídricos, né, que a gente falou, são as hidrelétricas. E aí a cana também entra aqui, ó, nos biocombustíveis, né? A cana é muito interessante para nós, porque a gente é o maior produtor de açúcar do mundo, tá bom? A gente utiliza o bagaço da cana para poder queimar e gerar biocombustível, que é utilizado aí muito aqui no Brasil. Então nós temos, por que não dizer, uma matriz energética bem equilibrada, tá bom? Nós temos que entender agora um pouquinho da energia eólica. Vamos falar aqui da questão da energia eólica. Nós temos um ranking bacana, que nós estamos entre os 30 maiores produtores de energia eólica do mundo, tá bom? Nós estamos aqui entre 30 maiores produtores de energia solar do mundo, e energia eólica, nosso desempenho é um pouco melhor. A gente está na 8ª posição. Então vamos lá. Energia solar, nós estamos entre os 30 maiores, os 30 primeiros dentro os 30 maiores produtores aí, estamos lá, de energia solar. E energia eólica, nós estamos nos 8 melhores, né? Nos 8 maiores países aí com maior capacidade instalada na energia eólica, tá bom? Então, até o Canadá hoje foi ultrapassado pela gente. Isso é uma coisa muito bacana, muito de se comemorar realmente, tá bom? A empregabilidade é alta, os custos são altos, a transferência de tecnologia é alta, então faz a economia girar de forma muito expressiva, tá bom?
Nós temos aí cerca de 500 parques, tá bom? Talvez hoje a gente tenha até mais aí, uns 530 por aí. 3/4 deles estão lá no Nordeste, por causa dos ventos constantes, né? Condições geográficas bastante favoráveis, tá bom? Tem muito no extremo sul também, porque também lá o vento é constante, ventos fortes, ventos bem direcionados, e não é só ter vento forte, gente, é a constância do vento que ajuda as turbinas eólicas a fazer uma geração de energia expressiva, tá bom? Ó, nós temos uma previsão até 2023 de instalarmos mais 250 parques. Gente, tomara, porque isso aqui é muito expressivo. Até 2023, mais 250 parques eólicos. O custo é muito alto. A quantidade de empregos e de tecnologia transferida para nós é bastante expressiva. Então, Deus te ouça, professor Cristiano, que isso vai acontecer, tá bom? Deus te ouça. Olha que interessante, uma curiosidade. A cada megawatt instalado, gera-se 15 novos postos de trabalho sustentáveis, tá? Não é só contrato demite, não, tá bom? 180 mil pessoas hoje estão empregadas graças ao setor de energia eólica, tá bom? A questão aqui da distribuição das energias eólicas no país, só para a gente ter uma ideia, aquilo que eu falei, né? Grande concentração no Nordeste, tá bom? Grande concentração no Nordeste, mas, aqui, ó, aqui no Sul também, como eu falei, porque normalmente a gente pensa, né, o aluno fala, no Nordeste é que tem mais energia eólica. Não, temos um parque aqui também no Sudeste, Rio de Janeiro tem um parque, tá? No litoral. Agora, olha lá no Nordeste, né? 93 parques na Bahia, um parque lá no Sergipe, 34 em Pernambuco, 15 na Paraíba, 135, ó, Rio Grande do Norte, né? Pela sua posição aqui, ó, geográfica aqui bastante favorável, né? Tá na esquina do continente, gente. Aqui venta. Os ventos vêm daqui, vêm daqui, vêm daqui, entendeu? Correntes de vento aqui do sul, correntes aqui do norte, do Oceano Atlântico. Então aqui é muito favorável, 135 parques. Ceará também tem bastante, 74. Piauí, 52. Maranhão tem 8. Pode ter muito mais também, porque é uma área de grande potencial, ok? Só para a gente ver aí, ó, a questão do... Olha só que bacana, né? De 2005 até 2023, tá? Aqui é 2023, tá bom? 2005, aqui é 2018. E aí o que eu falei aqui, 2023, né? Olha o aumento que nós vamos ter, tá bom? E o que nós já tivemos, ó. Olha só que bacana a questão da energia eólica no Brasil, tá bom? Muito interessante, certo? Pessoal, questão de matriz energética, nesta aula, é o que eu gostaria de propor a todos, tá bom? Professor Cristiano fica por aqui, estudem bastante esse tema, aproveitem o tempo de vocês e até a próxima aula. Forte abraço para vocês.